Que alegria estar aqui com os irmãos e desde ontem desfrutando dessa doce comunhão, esse tempo de refrigério tão precioso para todos nós. Nós estamos olhando para a carta que Paulo está escrevendo à igreja em Corinto. Paulo trabalhou com outros irmãos nessa cidade, pregando o evangelho. Lucas escreve que Paulo passou 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então dá para entender, irmãos, que durante 1 ano e 6 meses você cria intimidade, amizade, e laços são entrelaçados. Quando a gente lê essa carta e vê Paulo expressando de uma forma com liberdade cristã, como apóstolo, falando aqueles irmãos, a gente pensa no coração do apóstolo, visualizando cada rosto, cada família, cada um daqueles que compunham o testemunho ali. Então essa carta com certeza, ela tem muito a nos ensinar, muito a repartir conosco. E disse aos irmãos que não é um conteúdo dos mais fáceis, né? Mas é necessário estudar, lê-la, apreciá-la. O assunto de ontem, de manhã agora também, nós vamos ler capítulo 5. Paulo, ele não está dando aqui para nós um compêndio completo de tratamento, de disciplina, mas orientado por Deus como apóstolo, ele está nos mostrando que é um caminho para que a santidade da igreja seja preservada. A santidade da igreja em Corinto havia sido violada, irmãos, violada. Aquele ambiente se tornar agora um ambiente violado por causa do pecado. Então, Paulo está escrevendo a esses irmãos essa carta com o objetivo de despertar naquela liderança, irmão, na liderança daquela igreja, para que eles acordassem daquela inércia, para que eles tratassem daquele problema. Então essa é a razão. E quero mencionar, irmãos, que disciplina não é vingança. A disciplina o grande objetivo da disciplina é recuperar aquele a quem a igreja está tratando. O grande objetivo é trazer de volta. Mas às vezes há necessidade do tratamento à altura vamos assim dizer, do que o pecado fez. O tratamento à altura daquilo que o pecado está fazendo. É necessário o tratamento. Então nós vamos pensar, vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeie, como haver alguém que possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes,
por não ter sido dentre vós tirado, quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós, e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória ou jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão fora? Não, julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai dentre vós esse iníquo. É a nossa leitura. Nós queremos contar com a ajuda de Deus para esse tempo também, e os outros períodos que vamos precisar da ajuda do Senhor, das orações dos irmãos, para continuarmos meditando na boa palavra de Deus. Falei ontem que Paulo está em Éfeso. Ele está escrevendo de Éfeso essa carta. Paulo tem informações. Irmãos escreveram para Paulo dessa igreja, perguntando a Paulo algumas coisas. A pergunta sobre o casamento, no capítulo 7. A pergunta sobre comida, no capítulo 10. E Paulo segue uma linha organizada dos seus pensamentos, dos seus ensinos. E Paulo, então, está também escrevendo para a igreja. Paulo está desejoso de comunicar com esses irmãos. Ontem, irmãos, eu citei o capítulo 1, e eu queria trazer na nossa memória, mais uma vez, Paulo chamando aquela igreja, a igreja de Deus que está em Corinto. Observa bem, há pecados ali, irmãos, como nós falamos, há divisões. Eles estavam se dividindo em grupos. Há pecado de caráter moral. Há pecado também entre irmãos, levando a juízo outro irmão. Litígio. A igreja não sendo mais suficiente para tratar dos assuntos das famílias. Vamos recorrer ao tribunal.
Então Paulo está mostrando, ao falar para aqueles irmãos, a igreja de Deus, olha, é isso aqui que vocês eram, é isso aqui que vocês deveriam ser. Vocês esqueceram. A igreja é a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo. Vocês perderam de vista essa verdade tão solene. E meus irmãos, por que não dizer também que nós, muitas das vezes, perdemos de vista essa verdade tão solene, que ela é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aquele ambiente, muitas das vezes, como em Corinto, como em muitas das vezes, por que não dizer nas localidades onde nós estamos lutando diariamente, coisas de naturezas estranhas também acontecem. Nós estamos falando aqui, irmãos, de um homem, não temos o seu nome, que mantinha uma relação com a sua madrasta. Lemos ontem Levítico, lemos ontem Deuteronômio, Moisés sendo usado por Deus, escrevendo, condenando tal prática, que o que tal ato praticava seria extirpado, muitas vezes até morto. Agora Paulo está escrevendo para esses irmãos, falando com esses irmãos, falamos ontem, só vou repetir aqui para que a gente avance. Paulo falou que era para eles ser tirado, lançado fora, aquele homem. Irmãos, eu estou pensando comigo aqui, por que razão será que a igreja em Corinto não tratou desse pecado? Por que será que a igreja foi complacente com esse pecado? Será que esse homem tinha alguma influência? Será que ele era um homem rico financeiramente? As suas ofertas eram ofertas, me permita dizer, que ajudava, que mantinha aquela igreja de alguma forma. E nós podemos então tolerar, podemos suportar. Estamos acima de todos os padrões da região. A nossa igreja é uma igreja espiritual, vocês não estão vendo? Olha os dons espirituais do nosso meio. Nós temos os profetas. Ainda era um período, irmãos, podemos dizer, embora chegando ao seu fim, o ministério profético sendo usado. Paulo vai falar no capítulo 14, fala em 2 ou 3 profetas. Aquela igreja era uma igreja enriquecida, uma igreja animada, olhando de fora, tudo estava perfeito. Mas lá naquele meio, naquele ambiente, parecendo perfeito, lá estava o pecado. E esse pecado, meus irmãos, não ficou simplesmente no contexto dos irmãos, ele saiu para fora. Ele chegou aos ouvidos dos cidadãos de Corinto. Ele chegou aos ouvidos das demais igrejas. Não era simplesmente algo, podemos dizer, num contexto interno de uma igreja. E aqui diz Paulo, aqueles irmãos estavam inchados, estavam orgulhosos, vaidosos, porque eles estavam sendo diferentes das demais igrejas, estavam acima de todos os padrões, tanto dos judeus como dos gentios. Irmãos, aquilo era algo
era algo abominável. Lá em Corinto, eu falei que a cidade de Corinto era uma cidade, irmãos, profana. Uma cidade que as pessoas viviam vida promíscua. Nós viajamos bastante, vamos ao Pará de vez em quando. Algumas cidades do Pará, eu não diria todas, mas a gente vê coisas que nos causam espanto, horror. E hoje as notícias mostram, irmãos, vamos assim dizer, a prostituição infantil. Pessoas que vêm de fora do país porque acham esses ambientes promíscuos, aonde eles podem dar vazão aos seus instintos, podemos dizer assim, da mente. Seres humanos totalmente depravados. Algumas cidades se destacam pela depravação da forma de viver. Era assim em Corinto. A história fala do templo dedicado, irmãos, a Afrodite. O templo dedicado a Apolo. Havia um lugar em Corinto chamado Acrópole. E à noite, então, aquelas prostitutas cultuais desciam para Corinto. Como também os homens afeminados do templo de Apolo desciam para Corinto. Aí você pode imaginar o que virava essa cidade. Uma cidade cosmopolita com muita gente, um porto onde comércio avançava e a cidade crescia, mas também o pecado na mesma proporção. Mas Deus plantou uma igreja naquela cidade, uma companhia de salvos, um ambiente onde as pessoas podiam olhar e ver pessoas que foram tiradas desse ambiente promíscuo. Irmãos, haviam pessoas que faziam parte da comunhão da igreja em Corinto, talvez vieram, me permita dizer com muito temor, do lesbianismo, do homossexualismo. É pecado, não é doença. Paulo vai falar no capítulo 6, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Imagine comigo agora por um instante. Aqueles irmãos ali estavam vendo a complacência. Aquele homem tinha um caso com a madrasta, o pai e o filho tendo a mesma mulher. Como pode ser isso? Algo vergonhoso, algo nojento. E os irmãos então não haviam acordado para um tratamento, não haviam despertado. A igreja agora passa no descrédito. A igreja caiu na boca do mundo. Irmãos, não é diferente conosco. Não é diferente. Muitas das vezes o testemunho da igreja local, aonde nós estamos, irmãos, cai na lama. Vai para a lama. As pessoas começam a apontar o dedo. As pessoas começam, os burburinhos a falar. Acontece. Hoje, mais ainda, não era para ser assim, mas acontece. Estavam ensoberbecidos, vaidosos, inchados. Nós somos uma igreja que podemos suportar tamanha afronta, tamanho pecado. Não há nenhum problema para nós. Irmãos, a gente fica impressionado, a gente vai vendo coisas ao longo desse país nosso, e ouvindo coisas,
Notícias que chegam de, vamos assim dizer, de muitos lugares, de situações, eu não vou dizer semelhante ou quase igual a esta. Que nos causa espanto, que nos causa um horror. Quero tornar a mencionar, irmãos, Mateus capítulo 18. Mateus 18, o Senhor Jesus está ilustrando. Capítulo 16, ele anuncia: edificaria a minha igreja. Capítulo 18, ele está ilustrando como deve ser o comportamento daqueles que compõem um testemunho local. Ele mostrou qual é o caminho do tratamento. Ele pega uma ofensa, algo tão pequeno, de um irmão contra o outro. Não é nem pecado de caráter moral. Uma ofensa de caráter, talvez, eu vou dizer simples, mas que ofendeu aquele irmão. E não é para aquele que ofendeu ir procurar o ofendido, mas aquele que recebeu a ofensa, procurar o que ofendeu. O Senhor ilustra um caminho pela qual o problema pode ser resolvido. Por que eu estou citando Mateus 18 para nós novamente, irmãos? Da necessidade de nós praticarmos. Nós gostamos muito de citar Mateus 18, 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, para mostrar a beleza da autoridade do Senhor no nosso meio, mas nós refutamos o que vem atrás. Nós colocamos para fora aquilo que não nos agrada. É necessário, irmãos, nós observarmos, o Senhor está orientando que há um caminho. Em uma igreja local, nós somos, vamos dizer assim, compostos por famílias, e meus irmãos, nesse ambiente haverá problemas, haverá dificuldades, haverá relacionamentos que vão precisar ser restaurados, haverá tratamentos diversificados, porque nós temos naturezas ainda em nós, uma natureza caída, restaurada, e nós vamos precisar, irmão, de ser trabalhados por Deus. Então nós vamos caminhando com o Senhor Jesus ali, primeiramente entre ti e ele só. Se não te ouvir, chama outro irmão. Agora são 3, não são só 2. E aquele irmão que está com a gente ali, talvez nos ajudando, talvez conciliando, talvez levando para um caminho excelente e melhor, para que a situação se estabeleça e não seja mais necessário, irmãos, uma conversa morrer ali, acabar ali. Esse é o objetivo. Será que nós já passamos por tal experiência? De uma conversa, eu vou dizer assim, até firme, com um irmão, e nós chegamos à compreensão de que nós de fato ofendemos, falamos alguma coisa que não devia falar, mas falamos no calor da conversa. E ali, irmãos, entre 2 irmãos maduros, irmãs maduras, há uma palavra de quebrantamento: me perdoa. O caminho da reconciliação, irmãos, isso acontece porque nós somos seres humanos. E ali foi resolvido, e ali houve o perdão, houve a reconciliação, e aquela coisa não foi adiante. Mas acontece o contrário também. As coisas acontecem ao contrário. Acontece de formas que às vezes foge do controle. E às vezes é levado para aquele ambiente congregacional da igreja local. E o Senhor Jesus então mostra que mesmo ali, a busca da conciliação, vamos fazer de tudo para conciliar, não lançar fora, não dividir, fazer tudo para que aquilo seja resolvido. Esse é o objetivo. O Senhor Jesus mostra. Depois de conciliar, conversar, se não ouvir a igreja, o tribunal mais elevado na terra, não há tribunal maior do que este. Mas você vai dizer, mas são feitos por homens falhos, são feitos por homens
Eu dizia pecadores perdoados, mas são homens que o Senhor levanta. E eles vão dar conta. São esses homens que vão dar conta diante de Deus. São a esses que o Senhor vai pedir conta, como diz o apóstolo Pedro, quando aparecer o sumo pastor. Considerai-o como gentil e publicano. Irmãos, eu creio, talvez seja a parte mais difícil, mais dolorosa na vida de uma igreja. Lançar alguém à excomunhão. A excomunhão. Não é simplesmente uma disciplina. Excomunhão. É o que Paulo vai falar aqui. Não é simplesmente tirar da comunhão. Aqui no caso que Paulo vai mencionar, é para não comer, não beber com ele, não ter vida social, não ter relacionamento. Irmãos, é pesado. E vou dizer para os meus irmãos, nós não temos praticado isto. E por isso nós não temos restaurações feitas à luz da palavra de Deus. Pecado tem que ser tratado na proporção que ele é cometido. Irmãos, não é fácil. Eu queria colocar aqui, irmãos, uma balança. Aqui está o amor de Deus e aqui está a sua justiça. Aqui está o amor de Deus e a justiça de Deus está lá embaixo. Amor e justiça. Irmãos, a necessidade. Nós vamos pensar nisso. Então nós estamos olhando aqui que a igreja em Corinto não sentiu isso. E eu quero voltar a pensar mais uma vez, irmãos. Quando a igreja local precisa tomar decisões, não são decisões fáceis. Paulo diz aqui, irmãos, no versículo 2, que eles não chegaram nem se a entristecer, não se entristeceram, não sentiram, não foi comigo. Eu tenho certeza que aqui, irmãos, muito mais experientes do que nós, estamos há 30 anos acompanhando uma pequena igreja, pequena mesmo, os irmãos já foram lá, sabem. Mas mesmo nesse ambiente pequeno, irmãos, coisas acontecem. Coisas que você não espera. Irmãos, os nossos olhos deveriam estar lacrimejando. A igreja deveria estar em lágrimas quando, se porventura, ao afastar um irmão da comunhão dos santos. Lágrimas derramadas. Porque, irmãos, quando um irmão vai ser recebido na comunhão da igreja, por ocasião que ele é salvo, que os irmãos dizem, ao sentar ao redor da mesa do partir do pão, estamos recebendo hoje o nosso irmão, a nossa irmã, para estar conosco na comunhão de hora avante. Nós nos alegramos, irmãos. Nós sentimos o gozo, a alegria. E muitas das vezes essa alegria pode ser derramada em lágrimas também de alegria. Paulo falou, vocês não chegaram a chorar, não sentiram, vocês não estão vendo o que está acontecendo. A igreja, olha meus irmãos, aonde nós chegamos. Eu queria que a gente fosse, irmãos, vamos lá para o capítulo 2 de Apocalipse. Eu queria fazer uma comparação aqui de um ambiente. Nós vamos para o capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Irmãos, há pecados que a igreja de fato não sabe. Há pecados que a igreja não tem consciência que eles estão sendo praticados. Mas eu quero dizer para você,
O Senhor está falando que Ele tem olhos como chama de fogo. O Senhor está vendo. O Senhor, Ele está acompanhando cada detalhe. Nada passa desapercebido. Os seus olhos ultrapassam. Diz o escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, depois nós vamos ler essa citação, capítulo 4 de Hebreus. Mas olha bem. Eu conheço as tuas obras. O amor, o serviço, a fé, a tua paciência, e que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Aquela igreja estava embalada, muita atividade, muito serviço, pregação, conferência, isso, aquilo, outro, tinha muita coisa acontecendo. O Senhor está falando. O Senhor sempre começa com os elogios, nunca com a exortação. Ele está mostrando. Mas depois do Senhor elogiar e falar das qualidades que há naquela igreja em Tiatira, Ele vai dizer agora, meus irmãos, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Agora Ele vai falar que deixas Jezabel, mulher, que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Irmãos, a idolatria e a vida depravada são irmãs gêmeas, andam juntas. A fornicação, eu mencionei que em Corinto era comum naquela sociedade essa prática. Mas nós estamos olhando aqui, irmãos, que o ensino perverso, o ensino corrupto, Jezabel aqui é a figura daquilo que corrompe, daquilo que estraga, daquilo que fermenta. Irmãos, nós estamos vendo aí relacionamentos de todos os tipos. Olhando para esse presente momento que nós navegamos sobre águas tumultuosas. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, em ver namoros, me permita dizer, com muito temor, em que um rapaz possa violar, ou a moça violar o seu corpo, entre afagos e beijos, e vai por aí. Irmãos, isso está acontecendo. Intimidade é para o casamento. A sala antes do casamento, o namoro, o noivado, não me dá direito. Não é o lugar. E coisas dessa natureza estão se espalhando. A gente, às vezes, tem que ver isto. Um rapaz, uma moça, entre abraços e afagos e apertos e ali, isso na vista. E na ausência? E fora dos olhos? Como é que fica? Irmãos, a coisa é séria. O ambiente está, irmãos, perdendo. Ah, mas isso é coisa do passado, uma geração. Agora a coisa é diferente. O tempo presente é diferente. Esse Deus não muda. Esse Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus Santo. E Ele fala dessa Jezabel. Olha bem o que essa Jezabel estava fazendo, ensinando os meus servos para que forniquem e coma dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. Houve tempo, irmãos. O Senhor falou com aqueles ali. Houve um tempo, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ah, meus irmãos, Deus trata em juízo,
Será que nós sabemos de Deus tratando em juízo com igrejas locais? Será que nós já ouvimos falar de vidas sendo ceifadas nesse ambiente? Vidas que foram tiradas, levadas fora do seu tempo? Paulo vai dizer aos Coríntios: por haver entre vós fracos e doentes, há muitos que dormem. O pecado é tratado, sim. Deus trata do pecado. Aqueles pecados que nós não estamos vendo, o Senhor vai tratar deles. Mas é nossa obrigação tratar dos pecados que são praticados, estão abertos, estão sendo vistos. E eu queria destacar mais uma coisa aqui no capítulo 2 de Apocalipse. Versículo 23. E destruirei com morte os seus filhos. Aquele ensino perverso gerou discípulo. Meus irmãos, a gente está observando o mal, irmãos, se proliferando. O mal está crescendo. O mal está se espalhando para todos os lados. Igrejas zelosas, igrejas que mantinham padrão, elas esqueceram. Se nós mantemos um padrão dessa altura, nós não vamos desenvolver, não vamos ter pessoas juntos, não vamos crescer espiritualmente. Temos que então afrouxar um pouco, abaixar a guarda. Essa igreja em Tiatira, meus irmãos, ela produziu filhos degenerados. Já nasceram degenerados. E o Senhor falou, olha bem, destruirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Estou trazendo agora para cá, novamente, voltamos para 1 Coríntios 5. Por que será que Paulo escreveu essa carta tão dura? Esse capítulo 5 de um caráter tão duro para uma igreja? Porque, meus irmãos, eles foram complacentes em tratar do assunto. Eles não trataram. Paulo perguntou se eles queriam que ele fosse ter com eles com vara. Como é que eu vou ter com vocês? Olha o capítulo 4, irmãos, verso 17, rapidamente. Capítulo 4, verso 17. Quero destacar algo aqui. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, os quais vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Agora eu quero destacar aqui, como por toda parte ensino em cada igreja. É importante demais para nós. Como eu estou ensinando em cada igreja. Paulo tinha essa consciência. Irmãos, há coisas que não mudam de uma localidade para outra. Horário de reunião. Há coisas que mantêm. Mas há situações, há modelos que não podem mudar. Há coisas que não podem ser violadas. E eu vou dizer entre elas, a cobertura da cabeça das nossas irmãs, a mantilha, o véu, não pode ser mudado. O silêncio das irmãs não podem ser violado. O exercício, podemos dizer, dos irmãos, no aspecto dos dons espirituais. A ceia do Senhor. Nós pensamos que há um padrão que o Senhor espera que haja nessas igrejas locais. Paulo então escreve para essa igreja, e ele então mostra aqui a maneira como deveria ser tratado aquele pecado. Falei ontem da ilustração de Mateus 18, não vou voltar lá mais. Aqueles irmãos iriam reunir com o malfeitor, iriam entregar para ele agora a mensagem dessa advertência, verso 5, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne,
para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, eu não sei, Paulo poderia falar isto, Paulo poderia como apóstolo. Ele não está dizendo que a igreja tem essa autoridade para fazer isso nesse âmbito. Mas, meus irmãos, eu quero falar algo aqui. O Senhor Jesus falou lá em Mateus 18, o que ligardes, o que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Então, se eu tiver invertido a ordem, vocês podem me ajudar. O Senhor Jesus está mostrando, irmãos, não é perder salvação de forma nenhuma, mas o tratamento, quando o Senhor Deus dá, na proporção do pecado, ele é sério. O nosso pecado ofende o céu. O nosso pecado nos priva de comunhão com Deus. Ele está mostrando que o pecado, de fato, é algo que corta-nos da comunhão com o Senhor e também nos corta de privilégios aqui na terra. Aquele irmão, então, agora, aquela igreja agora está pensando em tratar daquele assunto. Aí o verso 9, irmãos, queria que vocês observassem. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores. Paulo havia mandado uma carta, irmãos, já havia falado com eles, mas não resolveu. Não houve progresso. A insistência, irmãos, é necessária. A disciplina admoestativa pela palavra é necessária, quantas vezes for necessária, para que a mente de Paulo era que aquela pessoa mudasse de atitude, saísse daquela situação. Foi advertida, a igreja foi advertida, já vos tenho escrito carta. Paulo agora, irmãos, versículo 6, mais uma vez, ele vai dizer: não é boa a vossa vanglória. Mesmo depois de mostrar para eles o caminho, qual era o caminho do tratamento, qual era a maneira, eles continuavam presos no seu orgulho. E Paulo vai usar aqui, irmãos, uma metáfora, lá do Velho Testamento, falando da Páscoa. Paulo vai dizer: Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificada. Eles estão saindo do Egito. Vamos olhar lá no capítulo 12, rapidamente, irmãos, capítulo 12 do Êxodo. Capítulo 12. Quero dizer aos irmãos, eu não tenho o hábito de fazer as minhas anotações, como os irmãos fazem, admiro, não. E aí os irmãos, se a gente errar, os irmãos vão perceber que não tem nada anotado, não tem nada escrito. A gente estuda aquilo que quer falar da parte de Deus e vai, então, lembrando, trazendo a memória. Então é mais ou menos esse o caminho que tem procurado seguir. Então nós olhamos aqui, no capítulo 12, eles estão saindo do Egito. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Agora nós vamos, versículo 18. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até o 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se achará nenhum fermento nas vossas casas. O fermento, irmãos,
a levedura. Ele tipificava a velha vida do Egito, nossos pecados, aquilo que nós deixamos para trás. Paulo está mostrando para eles, irmãos, essa verdade singular que nós não podemos esquecer, meus irmãos. Quantas das vezes pecados velhos estão agora na nova vida, querendo de alguma forma ter um lugar dentro do nosso coração. Paulo vai dizer aqui então, Paulo está ilustrando, versículo 20, agora do capítulo 12 ainda: nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Capítulo 13, verso 6: 7 dias comereis pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias comerás pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os seus termos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aí é uma coisinha simples. Irmãos, pecado é tudo aquilo que ofende a Deus. Lógico, a proporção do pecado, o tratamento, a altura, cada situação, cada caso. Mas nós estamos olhando para um caso que, irmãos, eu creio que esse caso aqui, na semelhança de muitos que têm acontecido nos nossos dias, são casos que sobrepuja as forças, a compreensão. Mas Paulo está mostrando que é necessário tratar disso. Ele vai dizer no verso 7: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Irmão, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Irmãos, quantas das vezes pecados que nós estamos acalentando eles lá da velha vida. Os irmãos não sabem, mas nós temos ali um lugar que nós acalentamos ele, e sustentamos ele, alimentamos ele, e ele vai só crescendo, e chega uma hora que ele vai nos assaltar, vai nos levar para a derrota. Irmãos, todos nós corremos esse risco. Todos nós, não há ninguém aqui que é imune ao pecado. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E uma igreja em Maringá. E nós estamos chegando agora naquela exortação que Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu tenho me perguntado: Senhor, será que... Como eu posso saber que o Espírito Santo está enchendo a minha vida, irmãos? Como eu posso saber? Irmãos, um caminho excelente é que o Espírito Santo não vai encher aonde há coisas podres, aonde há coisas que não são santas. E eu quero dizer para os meus irmãos que eu preciso tirar da minha bagagem, eu preciso lançar fora. Eu estou falando, irmãos, nós precisamos, irmãos. Há muitas coisas que nós pensamos que isso não é nenhum problema. Isso é simplesmente uma questão pessoal, é alguma coisa tão pequena. Talvez nossos relacionamentos conjugais precisam ser tratados, ser trabalhados. E eu queria que vocês observassem comigo, vamos lá novamente, capítulo 4 da carta aos Efésios, que eu vou citar algo, irmãos. Versículo 7 do capítulo 5. Essa palavra: portanto, não sejais seus companheiros. Depois Paulo vai dizer, de falar de pecados aqui que precisam ser abandonados. A gente não vai falar isso aqui agora, quero só trazer algo aqui. É versículo 10.
Versículo 9 e 10. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Eu queria destacar, aprovando o que é agradável ao Senhor. Irmãos, nós estamos subindo uma subida íngreme, visando ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai encher uma vida, irmãos, profanada, violada, onde o pecado se deleita, onde o pecado domina. Aí ele diz, aprovando o que é agradável ao Senhor. A palavra aprovado aqui, irmãos, ela vem de uma palavra chamada dokimos. Ela tem o sentido de examinar, testar, provar se aquilo é de fato verdadeiro. Aí, irmãos, você começa a olhar para a sua própria vida, aplicar esse dokimos na sua vida, e você começa a ver, oh Deus, tem misericórdia de mim. Eu fiz 63 anos agora em julho passado. 63. E eu não tenho vergonha de dizer para os meus irmãos, eu preciso ser melhor hoje do que ontem. Eu preciso melhorar hoje mais do que eu já fui ontem. E eu tenho falado com a Toninha. Me ajuda. Pode falar para mim. Eu preciso ser melhor. Aprovando aquilo que é agradável ao Senhor. Irmãos, o nosso pecado tem que nos envergonhar, meus irmãos. O nosso pecado, se não nos envergonha, meus irmãos, tem algo errado. E eu vou adiantar um pouquinho aqui, irmãos. Depois de ele falar da vida cheia do Espírito Santo, verso 18, não vos embriagueis com vinho, ele vai dizer lá no versículo 21. Depois que nós passamos pela transformação e o Espírito Santo encheu a nossa vida, olha só as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, é o que eu queria chegar aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ô lugar difícil, né, irmãos? Esse ambiente congregacional, não é? Sujeitar. Eu me sujeitar? Eu me rebaixar? Irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai ser vista, ela vai ser sentida. As pessoas ao nosso redor, elas vão ser impactadas por isso. Então, quando eu olho para Coríntios capítulo 5, Paulo falando daquele fermento que havia se espalhado por toda a igreja, Paulo agora exorta, purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, por isso façamos a festa não com o fermento velho, com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Há uma tradução que fala de festa, versículo, a minha também, verso 8, por isso façamos a festa. Irmãos, não é o partir do pão, tá? Não é. Se alguém crê que é o partir do pão, mas não é o partir do pão. A nossa nova vida, irmãos, aquela vida que o Senhor nos deu do alto, de cima, é uma vida de alegria. É uma vida que de fato deve ser regida por todos os preceitos divinos que o Senhor quer nos conduzir. Meu tempo já tem chegado aqui ao fim. Nós vamos pensar agora, irmãos, no caminho depois excelente da restauração desse homem. Esse homem, eu creio que ele foi restaurado. O juízo divino do pecado, tratado. Esse homem foi lançado, irmãos, num ambiente dos mais, eu diria, dos mais terríveis, lançado, entregue a Satanás. Irmão, será que a gente sabe de pessoas que a igreja tratou dessa forma? Não fez essa forma de entregar, mas a excomunhão. Eu quero falar algo aqui, para terminar aqui, irmãos. Recentemente agora nós ouvimos falar de um irmão que foi restaurado. Posso falar isso, que ele
é o irmão que nós o amamos em Cristo. Nós o amamos. Irmão Manuel de Oliveira. Aquele irmão ficou muito tempo afastado. Não vou entrar em detalhes. Mas o dia que ele foi recebido pela igreja local, o seu irmão passou uma mensagem para mim. O meu irmão vai ser recebido na comunhão dos santos. Que alegria. Que gozo. Saber que aquele irmão foi tratado por Deus. Agora, meus irmãos, só ele sabe o que ele passou. O tratamento de Deus na proporção do seu pecado. Não foi algo tão fácil. Não foi algo que nós não experimentamos aquilo. Mas aquele irmão ficou sem a comunhão social dos irmãos. Os irmãos não iam em sua casa. As pessoas não tinham comunhão com ele. A gente ia lá visitar, não podia visitá-lo. Somente os anciãos podiam fazer isso. Meus irmãos, não quero, a gente pensar na dimensão do que esse pecado pode fazer conosco. Permitindo Deus, nós vamos pensar nisso no outro período. Amém. Amém.